pandeiro, sanfona são alguns dos instrumentos que dão o tom para a cantoria, que anuncia que hoje o Estação Cultura tem como tema a Folia de Reis. Manifestação folclórica de cunho religioso e origens europeias, ela ganhou contornos próprios nas diversas regiões do país. No estado de Goiás, é realizada tradicionalmente em diversos municípios, como Quirinópolis e Palmeiras de Goiás. Eu te convido para vir comigo nessa folia hoje. E o nosso programa começa falando sobre a história e o surgimento da Folia de Reis. E para isso, a Estação Cultura recebe o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, professor Jadir Pessoa, que além de pesquisar a Folia de Reis, é também folião desde pequeno. É isso, professor? Obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês, desejo ótima audiência do programa. Eu hoje sou professor na Universidade Federal de Goiás, pesquiso no campo da cultura popular, em especial as folias de reis, mas o folião é bem anterior. Eu, desde criança, corro atrás da folia de reis das Lajes, lá no município de Itapuranga, e como minha família sempre recebia com muita devoção a folia a cada ano, dando almoço, dando janta para a folia, eu fui criando aquele encantamento pela folia desde criança e comecei a aprender os instrumentos, tocar o pandeiro, a caixa, daí a pouco passei a tocar o acordeon, o violão e cantar, e enfim, hoje com muita alegria exerço algumas funções, inclusive de cantoria, né, como embaixador, e canto as outras vozes também. O mais importante é que eu continuo aprendendo com aquele grupo, né, as mudanças pelas quais a folia vem passando. Qual é a história contada pela Folia de Reis? Nós buscamos, a Folia de Reis, ela tem como matriz, tem como metodologia, como procedimento, a cultura popular, a herança popular, a tradição oral. Mas as tradições que criaram as folias de reis, elas têm como fonte primeira e mais importante a narrativa bíblica da viagem dos Reis Magos para visitar o menino Jesus em Belém. E esta narrativa se encontra em um único evangelista, Mateus, no capítulo 2, versículos de 1 a 12. É ali que está a nossa matriz, nossos versos, as orações, as visitas nas casas. Nós sempre buscamos como fonte da fundamentação dos nossos versos esta narrativa bíblica. Então, além de ser uma folia, como o próprio nome diz, né, tem muita alegria, tem também muita religiosidade presente. Então, a palavra folia vem das manifestações festivas da Idade Média na Europa, com esse sentido de algazarra, de folia, de alegria, de festividade. Muitas vezes até as pessoas ficam um pouco confusas. A gente fala folia, no nosso caso da Folia de Reis, mas o pessoal do Carnaval fala folia também, né? Bom, é essa matriz comum da festa na Idade Média na Europa. No nosso caso, a Folia de Reis é uma manifestação religiosa do catolicismo popular, e o que nós fazemos de casa em casa é justamente criar um ambiente, uma possibilidade, uma oportunidade para que o dono da casa, o devoto, reavive, revitalize a sua fé e a sua devoção no santo padroeiro. E quanto às origens da Folia de Reis, ela tem origens europeias, é isso, professor? Os componentes, os ingredientes, minha mãe, como foi uma boa fazedeira de bolo, o povo da roça, na hora de fazer o bolo, fala os adjuntos, né? O polvilho, o ovo, o leite, o sal, são os adjuntos, os componentes, os ingredientes que formam a Folia de Reis, tal e qual vemos hoje de casa em casa, vieram de Portugal. A devoção aos Reis Magos, cantar versos aos Reis Magos, visitar as pessoas cantando versos falando dos Reis Magos, a métrica, a contagem de sílabas, né? O verso em redondilha maior, ou seja, o verso de 7 sílabas, tudo isso já é
tradição portuguesa. Isso veio de Portugal no processo de colonização ao longo de pelo menos 3 ou 4 séculos de constituição da colonização portuguesa no Brasil. Isso veio de Portugal. Mas esse devocional que nós fazemos de casa em casa, pedindo orações, pedindo bênçãos, agradecendo donativos, isso é uma criação brasileira. Então, nós, antropologicamente, temos que dizer, isto é uma recriação brasileira a partir de tradições, de manifestações que já vieram de Portugal. Mas nós não podemos dizer quando que a folia chegou ao Brasil, a folia veio de onde? Não, esta folia que nós conhecemos, esse devocional de casa em casa, isso é brasileiro, com componentes que vieram de Portugal. E aí, inclusive, a gente pode comentar, professor, que um reflexo disso também é a data de realização das folias, porque algumas são realizadas em janeiro e outras em outros meses do ano. São cantigas falando dos Reis Magos e a nossa fonte é a viagem dos Reis Magos para visitar o menino Jesus nascido em Belém. Portanto, o sentido todo da folia remete para o chamado ciclo natalino, quer dizer, são as festas que são ligadas ao nascimento do menino Jesus. Portanto, o período mais efetivo, o período durante o qual a maioria das folias gira é em torno do 25 de dezembro. E esse período dura até o dia 6 de janeiro, que na linguagem popular é o dia de Reis. Na verdade, pelo calendário litúrgico da Igreja Católica, não existe dia de Santos Reis, por uma razão muito simples. A Igreja Católica não reconhece os 3 reis, os Reis Magos ou os magos, como santos. Então, não existe um dia de Santos Reis no calendário católico. Mas a tradição popular caminha à margem da oficialidade e o chamado Domingo da Epifania ou manifestação do Menino Jesus, que é em torno do 6 de janeiro, a semana da Epifania, Domingo da Epifania, é o domingo mais próximo do dia 6. Então, o período natalino é esse período, de 25 de dezembro a 6 de janeiro. A maioria das folias se desenvolve nesse período. Entretanto, por diversas circunstâncias, muita chuva, dificuldade de estrada, calendário escolar das crianças, são várias circunstâncias que levam a várias folias a constituírem o seu giro, o seu tempo de giro em outras épocas. Não há nenhum obstáculo a isso, uma vez que a cultura popular não trabalha com os parâmetros certo e errado. Quanto à realização dessas folias, professor, hoje elas são realizadas tanto na zona rural quanto na zona urbana. Como é que é? As grandes cidades hoje também têm folias de reis? A origem das folias de reis é rural. Ela é uma manifestação da população camponesa. Na verdade, isso hoje pode parecer às vezes até um pouco estranho, porque nós temos uma situação, o IBGE já fala hoje de em torno de 85% da população brasileira morando nas cidades. Mas se a gente volta lá no século XVIII, XIX, o Brasil era rural, né? Então, quando a gente fala a folia de reis é rural, hoje pode parecer um pouco estranho, né? Mas, na verdade, o Brasil do século XVII, XVIII, quando provavelmente elas começaram, era totalmente rural. Então, é lá que nasciam todas as coisas. Então, a folia de reis ela é rural. Mas ela acompanhou o processo migratório interno no Brasil, que foi muito intenso no início da segunda metade do século XX, sobretudo nas décadas de 1960, 1970, 1980, nós tivemos uma alteração demográfica imensa no Brasil e hoje nós estamos nessa situação. Então, as folias, elas têm esta origem rural, mas elas acompanharam esse processo migratório. O fato é, hoje nós temos muitas folias que ainda giram só no meio rural, temos também já um contingente significativo de grupos que gira também só dentro da cidade, e inclusive em grandes cidades. Na cidade de Goiânia há mais de uma dezena de grupos que giram só aqui dentro da cidade. Existem folias de reis
em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, dentro das maiores metrópoles brasileiras, e, portanto, elas giram só em cidades, inclusive em regiões nobres, como o bairro Botafogo, no Rio de Janeiro. Pelos meus estudos e pelo que eu acompanho, hoje, se a gente for olhar o número de casas visitadas, a Folia de Reis está muito mais presente na cidade do que na zona rural. E a gente vai falar agora aqui um pouquinho sobre o trabalho do senhor como pesquisador. A gente tem 2 livros aqui, quero que o senhor fale um pouco sobre cada um deles, do que tratam. Eu sou membro da Folia de Reis de Lages, Itapuranga, e quando ela completou 50 anos de giro, hoje está com 74, nos 50 anos nós fizemos esse livro, Meu Senhor Dono da Casa, para contar um pouco a história daquele grupo, a origem dele, a tradição mineira, que foi para aquela região e fundou a folia. Então, é um livro contando a história da nossa folia quando ela completou seus 50 anos de idade. A gente fala dos foliões mais velhos, dos foliões de hoje, enfim, as tradições que geraram o nosso grupo. As viagens dos Reis Magos, eu já estava com esse projeto encaminhado, já desenvolvendo essa pesquisa, porque eu queria... Nós temos ótimos livros que contam da origem primitiva e ótimos livros que falam da folia girando hoje. Mas eu queria um livro ligando as duas pontas. E eu já estava trabalhando nesse projeto quando descobri pela internet o livro de Madeleine Félix sobre os Reis Magos. Achei um monumento, o livro, entrei em contato com ela e começamos a tabelar. Ela pediu o material do Brasil e fomos conversando. E aí eu convidei Madeleine Félix para fazer parte desse projeto meu, porque ela é uma das maiores autoridades no mundo hoje sobre Reis Magos. Então, as viagens dos Reis Magos é esse conjunto de mais de 2.000 anos de história. Obrigada, professor Jadir, por sua presença aqui conosco. Hoje a gente está acompanhado aqui da bandeira, né, que acompanhou tanto tempo o senhor como folião na cidade de Itapuranga, é isso? Muito obrigada pela presença. Agradeço a vocês, agradeço o programa e estamos aqui dentro da capelinha dos Reis Magos, né, onde eu mantenho minha devoção a Santos Reis. E no próximo bloco, Estação Cultura viaja para a cidade de Palmeiras de Goiás, no oeste do estado, para acompanhar uma folia que já é quase centenária. Não perca, porque daqui a pouco a gente volta. No momento certo, o governo de Goiás tomou as medidas de ajuste de suas contas. As secretarias foram reduzidas de 16 para 10 e foram cortados 5.000 cargos comissionados. Também foram feitos investimentos na eficiência da gestão pública. Com as contas equilibradas, credibilidade e diálogo, os goianos construíram as bases para um novo salto de desenvolvimento. Assim, nasceu o programa Goiás na Frente, o programa de investimentos do governo de Goiás. Mais de 6 bilhões de reais serão aplicados em saúde, educação, segurança, asfalto, habitação, saneamento e muito mais. Outros 3 bilhões de recursos indiretos completarão o programa, totalizando 9 bilhões de reais de investimentos. Goiás anda na frente e caminha para se tornar um dos estados mais competitivos do nosso país. Mais desenvolvimento, mais empregos. Goiás, inovação que cuida das pessoas. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saldar a dívida do proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saldar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O pôr do sol dá boas-vindas para a nossa equipe na chegada à Fazenda Vargem Vermelha, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Palmeiras de Goiás. E já é noite, quando o som e a alegria contagiante dos foliões anunciam o início de mais um giro da Folia Ponte Nova, que completa seu 3º dia.
Na frente do grupo, a alferes traz a bandeira especialmente decorada e com a imagem dos Reis Magos ao centro. Aqui, ela representa a estrela guia e, assim como na narrativa bíblica, mostra aos foliões o caminho até a manjedoura. As fotos presas na bandeira vão sendo colocadas por aqueles que acompanham a passagem da folia. São pessoas que fizeram suas promessas e agora depositam ali um agradecimento em sinal de fé. Alguns também doam dinheiro, que ao final da festa é recolhido e ajuda no custeio da folia. Os versos da cantoria que abrem passagem para os foliões cantam a alegria pelo nascimento de Jesus e homenageiam os donos da casa que hoje os recebem. O ritmo dos versos é dado pelos instrumentistas do grupo, que também fazem coro à cantoria durante todo o giro. À frente deles está sempre o capitão, também conhecido em outras regiões como embaixador da folia. E o capitão da folia neste ano é o seu Eurípides, que está aqui com a gente para poder falar um pouco sobre essa trajetória nesse grupo. Há quanto tempo o senhor participa de folias? Olha, que eu participo, eu já tenho 30 anos, mas como embaixador eu estou fazendo 8 anos. Em vários municípios? Vários municípios, Cesarina, Palmeiras, São João, Capivari, Buqueirão e agora aqui na Ponte Nova. E uma das grandes funções do capitão, do embaixador, é justamente dar o tom das músicas, né, que são cantadas. Isso vem de improviso, o senhor faz na hora? Improvisa na hora, porque às vezes a gente fala assim, vai lá e faz um verso com fulano, vamos supor, eu chego lá com o santo, é São Benedito, eu vou falar, não posso, então eu estou improvisando na hora, se tem um santo, mas todo verso que vai fazer, que a gente vai fazer, principalmente todo capitão, ele tem que puxar a bandeira. Se é Santos Reis, se é Santos Irmão, entendeu? E aí o senhor agradece a família que está recebendo também a folia. É claro. Faz um pouquinho pra gente então do que o senhor fez aqui na chegada da folia. Um verso. Vamos supor, eu cheguei aqui. Isso. Mais ou menos às 7 horas, Santos Reis aqui chegou. Isso aí, a resposta vai responder, né? Aí eu vou falar, ele veio abençoar este nobre morador. Então vai por aí, tudo é improvisado. Quais os instrumentos que tem na folia? Olha, vários instrumentos que você quiser. Tem sanfona, tem violão, tem caixa, tem pandeiro, tem triângulo, tem viola, tem cavaquinho, só que esse ano não está tendo. Outro põe reco-reco, triângulo, tem vários instrumentos que a gente quiser. Cuíca, só que aqui nós não usa cuíca, né? Cuíca é aquela aqui. Mas e nunca tem ensaio? É sempre na hora que chega ou vocês ensaiam? Tem o dia da tradição de começar a iniciar, tem um ensaio, mas não precisa, os folião tudo é acostumado, né? Mesmo que não seja da região, mas todo mundo já está acostumado com o verso. E junto com o capitão e os outros foliões, seguem também os palhaços, à frente do grupo, abrindo caminho para a bandeira. Na história encenada pela folia, eles representam os soldados do rei Herodes, que, arrependidos e convertidos ao cristianismo, desistem da tarefa de matar o menino Jesus. Mascarados, os palhaços dançam, divertem o público na passagem da folia e, com um bastão, ajudam a marcar o ritmo e os passos dos foliões. A entrega da bandeira aos donos da casa, também conhecidos como festeiros, marca um importante momento do giro. A alferes, que agora tem nas mãos a imagem do Espírito Santo, permite aos foliões um momento de adoração e reverência. Mais algumas cantorias e a Fazenda Vargem Vermelha, que se coloriu e se enfeitou para a chegada da Folia de Reis nesta noite, recebe no altar a bandeira. Ali, ela irá permanecer até o dia seguinte, caracterizando o que os foliões chamam de pouso. É que a Folia Ponte Nova, assim chamada em homenagem à região do município de Palmeiras, onde ela começou, realiza seus giros durante o dia. E, ao final, na última casa visitada pelo grupo, a bandeira permanece até a manhã seguinte, quando os foliões se reúnem novamente e continuam a girar.
caminho que a folia percorre, incluindo a escolha das paradas e dos pousos, é tarefa para o coordenador do grupo, função que neste ano coube ao Raufer. Ele nasceu na região e agora que mora na cidade mineira de Uberlândia, veio especialmente para coordenar a folia. A gente sai de casa em casa, marcando mais ou menos o dia de onde ela vai passar e sempre se o morador permitir ou se ele não permitir, a gente passa para a casa seguinte. Se ele permitir, a gente marca essa festa que você está vendo aqui hoje. É um pouso que a gente veio cá antecipadamente, combinou com o proprietário da casa. A gente tem a ajuda de todo mundo da comunidade, o pessoal doa vaca, porco, galinha, arroz, macarrão, feijão, óleo, café. E aí o pessoal faz junto essa festa aqui que você está vendo. Ao final dos 4 dias, os foliões vão percorrer cerca de 98 quilômetros. São ao todo 4 pousos e 5 paradas para o almoço. Traçar o caminho da folia pode parecer tarefa simples, mas o Raufer explica que há algumas regras a serem cumpridas. Herodes queria matar todos os meninos, todas as crianças, porque ele teve notícia que ia nascer, o Salvador, né? Mandou matar todas as crianças. E ele soube daquela movimentação de 3 reis passando por ali, ele mandou 2 guardas dele atrás, falou, segue que eles devem ter pista do menino. Chegando lá, eles se emocionaram e converteram, né? se emocionaram com a simplicidade, com a santidade do Cristo e se converteram ao cristianismo. E contaram para os 3 reis santos que eles tinham sido mandados para matar o menino, mas não tiveram coragem. Eles se converteram e contaram, inclusive, para os 3 reis santos que o rei estava esperando, e tinha emboscadas no caminho que eles vieram, e para eles não voltarem pelo mesmo caminho que eles tinham ido. E aí, por isso, a gente tem a tradição da bandeira, que representa a estrela guia, e os próprios 3 reis santos não cruzar caminho. Ela tem sempre, quando ela sai da primeira casa, do ensaio que a gente fala, ela sai pelo lado direito e ela sempre anda sem repetir caminho, sem cruzar um caminho que ela já passou. Então, essa é uma tradição, ela não cruza caminho. E em folia boa não pode faltar um detalhe para lá de especial. São as comidas, preparadas para encher de sabor a noite dos foliões e daqueles que vêm prestigiar a chegada da folia. A gente está aqui com a Dona Maria, que veio participar da festa, está ajudando na cozinha hoje, né, Dona Maria? Há quanto tempo a senhora participa de folias e por que a senhora continua participando? Eu gosto, acho muito bom. Há quanto tempo já a senhora? Há uns 30 anos, mais ou menos. A senhora já foi festeira também? Já 2 vezes. Recebe na sua casa? Almoço, quando é almoço é a janta. E o que a gente tem hoje aqui no cardápio? Lombo de vaca, lombo cheio. Aqui é arroz. Agora o beijo de tapar, né? E ali tem mais. Aqui é carne também. É. Outras delícias completaram o cardápio da noite. E eu posso dizer com propriedade, estava tudo muito gostoso. A noite aqui na fazenda termina assim, com todo mundo ao redor da mesa. No próximo bloco, a gente vai mostrar a continuidade dessa folia na manhã do dia seguinte. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e o transporte. Além do longo tempo gasto com o envio, que pode chegar a 7 meses. Agora os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos, com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique.
virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O dia amanhece e, com ele, a Folia Ponte Nova se aproxima dos seus momentos finais. Mas antes do anoitecer, o grupo ainda tem mais chão pela frente. Agora são um pouco mais de 10 horas da manhã e os festeiros estão de volta aqui na Fazenda Vargem Vermelha. Eles fizeram orações, agora cantam em agradecimento ao dono da casa, pegam a bandeira e saem continuando o giro, percorrendo outras fazendas. E o Estação Cultura vai com eles. Seguimos a pé, junto com os foliões, no caminho que separa a Fazenda Vargem Vermelha da próxima parada do grupo. No nosso percurso, cenas de muita beleza. Chegamos então à Chácara dos Sonhos e os foliões são recebidos com alegria e muita emoção. O recomeço da cantoria marca um novo momento de celebração e fé. E esse momento não se repete, apesar das diversas paradas realizadas ao longo da folia. É que ao chegar em cada casa, os foliões são acolhidos de uma forma inteiramente única e especial, cheia de fé e carinho que transparecem em cada gesto, em cada detalhe que agora enfeita o altar. Seguimos de ônibus para o nosso próximo destino, um pouco mais adiante. Ali, fizemos a última parada antes de chegar à fazenda, onde os foliões eram esperados para o almoço. Na despedida do grupo, o agradecimento caloroso da família. E a nossa viagem continua. Agora é a família Gomes que está à espera dos foliões. O chapéu colocado na entrada da Fazenda Mato Grande mostra a expectativa pela chegada do grupo. Ao tirá-lo dali, o festeiro dá as boas-vindas e abre as portas da sua casa para os foliões. Depois que o balão é cortado, a bandeira já pode ser entregue à família. E o seu João é o proprietário da Fazenda Mato Grande, que recebe hoje os foliões para o almoço. Seu João, é a primeira vez que o senhor recebe a folia em casa? Não, segunda vez. E há quanto tempo já o senhor conhece a folia e participa? 30 anos atrás eu comecei a folia. A família do senhor, o pai, a mãe, já também participavam da folia. E o que representa para o senhor receber aqui hoje na sua casa, para o almoço, esses foliões? Representa grande coisa, principalmente católica, que isso é uma tradição, né? Meus pais, meus avós, né? Então a gente recebe com muito honra, muito prazer. E não é só gente grande que espera ansioso pela chegada da folia, não. Tem também muita gente pequena que fica na expectativa e já ensaia os primeiros passos como folião. E se não tem máscara, vale usar o boné. Já o bastão é feito na medida para que mais um palhaço se junte à folia. Além da dose extra de alegria, a presença das crianças ali guarda outros significados, como nos explica a presidente da Comissão de Folclore do Estado de Goiás, Isabel Signorelli. Ela esteve junto com a nossa equipe, acompanhando o caminho da folia. A manifestação folclórica são as nossas manifestações existentes já há vários anos, que são considerada de tradições que são repassadas principalmente de pai para filho. E a Folia de Reis é uma das manifestações mais rigorosa nesse sentido no estado de Goiás. Por quê? Porque dentro de todo esse trabalho você pode observar e fazer um questionamento que são folias com mais de 100 anos. Nós temos em Itaguari, por exemplo, 3 folias de reis que são ao mesmo tempo e cada uma com 100, 180 anos. Então, o porquê disso? O porquê, quando foi iniciada por seus avós, bisavós, e logo em seguida
torna-se tradição, porque quando o chefe da família morre, a família não deixa parar. Então dá essa continuidade nessas manifestações. O estado de Goiás foi um dos primeiros do país a criar uma comissão especialmente dedicada ao folclore. E o município de Palmeiras foi o primeiro a ter um grupo de representantes locais integrando essa comissão. Dentro da Carta Brasileira do Folclore, tem a recomendação que os estados têm por objetivo de criar comissão municipais de folclore. Por quê? Porque aqui no interior que nós temos viva essa tradição. Então, se ela está aqui, nós temos que preservar. E Goiás é o único estado que levou adiante essa recomendação da Carta Brasileira de Folclore. Hoje nós já temos 30 comissões de folclore, então é o único estado que leva adiante. Nós estamos com 30 municípios trabalhando em consonância para preservar essas tradições. Que nunca falha. Na Fazenda Mato Grande, o almoço já está servido. Antes de comer, todos se reúnem ao redor da mesa para agradecer em oração. E mais uma vez, é hora de experimentar as delícias da folia de reis. A Marli é foliã desde sempre. Suas lembranças são ao lado do pai, que também cresceu folião. E ela garante que a folia Ponte Nova já tem quase 100 anos de giro. Hoje, a Marli integra o grupo e organiza de perto detalhes da festa, como as roupas usadas pelos foliões. Os adereços usados são a toalha para quem toca e canta e a divisa para quem gira na folia, né? No caso é a lembrancinha que a gente cola, uma fitinha, alguma coisa assim nesse sentido. Aí quem usa a toalha é só as pessoas que cantam e as pessoas que tocam os instrumentos. Marli, uma outra questão importante que eu quero que a senhora explique, até alguns anos atrás, mulheres não participavam de folias. Como é que é essa realidade hoje? Hoje em dia já existe, porque tem muitas mulheres que cantam, tem muitas mulheres que tocam alguns instrumentos. As pessoas só ainda não tem mulheres nas máscaras, por enquanto, mas a intenção é colocar algumas, porque eu acho que faz parte, né, da folia, da tradição. Então é bom a gente inovar. Então eu acho que daqui uns dias já vai ter. Tradicionalmente, os grupos de folia de reis eram formados apenas por homens. As longas distâncias percorridas à noite pelos foliões eram considerados empecilhos à participação feminina, que ficava restrita ao preparo da comida para o grupo. Hoje, folião bom é folião animado, não importa se é homem ou mulher. Nos despedimos da folia Ponte Nova ao final do dia. Da Fazenda Mato Grande, os foliões seguiram para a festa de encerramento, também conhecida como Festa da Entrega, onde são escolhidos os responsáveis por organizar a folia do próximo ano. A nossa despedida, tão calorosa quanto a acolhida com que fomos recebidos pelos foliões, nos encheu de gratidão e saudade. E nos encheu ainda de uma certeza. É que cheia de cores e alegria, mas também com suas regras e personagens, a Folia de Reis mostra com propriedade o que a cultura tem de mais característico. Significados que vão sendo compartilhados por meio de experiências ao longo das gerações.